rudimentares, caixa craniana pequena, habilidade limitada de comunicação, habilidade limitada de manuseio, produção de ferramentas rudimentares, alimentação limitada, agilidade nas matas brasileiras, origem e postura ereta. É muito interessante comparar o crânio dele com alguns crânios de hominídeos que nós temos encontrados por aí. Sem dúvida, se a gente puder fazer todo um trabalho de tomografia, que é algo que tem um pessoal que está interessado em fazê-lo, e reconstruir a fisionomia dessa pessoa em 3D, muitas pessoas iriam achar que ele é um típico hominídeo. Isso aí seria a foto de um hominídeo praticamente em pleno século XXI. Ou seja, a questão da interpretação do registro fóssil é questionável. Não vou tratar muito desse aspecto, que é a questão da datação, porque eu já tenho tratado isso outras vezes, mas é um dos capítulos do livro. A origem dos milhões de anos. Nós temos praticamente um grande problema. As pedras. Seria tão bom se a gente encontrasse uma rocha por aí, na rocha viesse, por exemplo, uma etiqueta desse jeito. A minha idade é de 65 milhões de anos. Seria fantástico, pelo menos com idade de nascimento, formação, coisas desse jeito. Mas não é assim que a gente encontra. Então nós precisamos ter alguns métodos para datar todo esse mecanismo. Então nós temos algumas áreas de estudo, como a geocronologia, a bioestratigrafia, a cronoestratigrafia e várias outras áreas. Essas são as três principais. Algumas unidades que nós trabalhamos que são muito interessantes. Também só para ter uma noção, por exemplo, millions of years ago, MYA, a BP, Before Present, que é uma das nomenclaturas que mais tem sido utilizada, não se usa muito mais aquela ideia antes de Cristo, depois de Cristo, coisa assim, e o BP, praticamente a data é de 1950. Então, de 1950 é o marco zero, quando você quiser pensar. E a idade, essa ideia de idades absolutas, são se as pressuposições estiverem corretas, como mencionei logo no começo. Então, só algumas questões relacionadas com a datação. Nós temos dois tipos de métodos, que são os métodos incrementais e os métodos radiométricos. Os métodos incrementais, praticamente, um deles que é muito conhecido é o da dendrocronologia. Você mede, por exemplo, os anéis das árvores. Isso é um método muito interessante, muito conhecido, muito utilizado. Datação por varvitos também é outro, que a gente também trabalha. Usando o próprio magnetismo da Terra, também é um outro método que nós utilizamos. Então tem vários métodos que são métodos não radiométricos. Então, arqueomagnetismo, ressonância de espinho eletrônico, termoluminescência, aminoácidos, tem uma lista deles aí. Agora, tem uma lista também de métodos que são métodos relacionados praticamente com os métodos radiométricos. O pessoal com quem eu tenho oportunidade de estar aqui amanhã, tratando desse aspecto, a gente vai ver com mais detalhes todo esse negócio. Um pouquinho do mecanismo de funcionamento desses métodos está relacionado com a meia-vida. Por exemplo, carbono 14, que tem uma vida de 5.730 anos. Se você pegasse 800 gramas de carbono 14, deixasse esse carbono 14 guardadinho ali, depois de 5.730 anos você teria apenas metade da quantidade original, ou seja, 400 gramas. Deixando mais 5.730 anos, você teria a outra metade, mais 200 gramas agora. E assim por diante. À medida que 5.730 anos passam, você teria metade da quantidade original. Isso é o tempo para você diminuir pela metade. Ou seja, carbono 14 é um método muito interessante. Eu trato especificamente dele porque é um método que nos ajuda a entender muito a datação. Aí você tem alguns dos tipos de carbono, mas deixe-me dar apenas um exemplo do carbono 14. Na nossa atmosfera, isso eu trato do livro, então só por questão do tempo eu vou simplificar a coisa. Na nossa atmosfera, para cada 1 trilhão de átomos, 1 é carbono 14. A meia-vida do carbono 14 é muito pequena, 5.730 anos. O que isso significa? Quando nós pegamos equipamento que mede proporção de C12 e C14, como os espectrômetros de aceleração de massa, você pega esse material e ele tem condição de detectar pequenas quantidades de carbono. Tem um limite. O limite mínimo que é possível ser detectado, ele equivale a mais ou menos 0,055 PMCs, percentual moderno de carbono. 0,055 PMCs equivale a mais ou menos 61 mil anos radiocarbônicos. O que significa isso? Suponhamos que isso aqui seja um fóssil. E eu pego o meu fóssil, o pessoal faz uma datação lá, deu não sei quantos milhões de anos. Eu pego o meu fóssil, levo lá no meu espectrômetro de aceleração de massa
e vamos medir. Se eu achar carbono 14 nesse meu fóssil, qual seria a idade máxima dele? 61 mil anos. Não tem como escapar disso. Vocês sabiam que o carbono 14 é um método que agora está sendo descreditado? Porque ele tem dado idades muito jovens para os fósseis. Porque o pessoal está começando a redatar. Então encontraram um negócio lá, tem esse fóssil aqui. Isso aqui foi datado com 1 milhão e não sei quantos mil anos, ou 108 milhões de anos, que é um exemplo. Leva o fóssil, coloca no espectrômetro, trabalha, tem carbono 14. Não, peraí, se tem carbono 14, ele não pode ter mais que 61 mil anos. Eu fiquei impressionado assim quando eu comecei a ler alguns artigos falando que o carbono 14 é um método que ainda as pessoas não entenderam exatamente como funciona. Pelo contrário, é o único método que você não precisa ter pressuposição nenhuma. Todos os outros você precisa assumir algumas coisas. O que você não precisa assumir nada é considerado, quer dizer, não precisa assumir nada não, só uma coisa precisa ser assumida, que a quantidade de carbono disponível na nossa atmosfera permanece a mesma. Carbono 14 tem permanecido a mesma durante toda a história do planeta. É a única pressuposição. Nós sabemos que isso não é verdade também, tá? Então é muito interessante quando nós entramos em toda essa questão dessa metodologia de datação. Tudo isso aí eu trabalho lá no capítulo 4, desculpe, no capítulo 6. Vou pular um pouquinho, porque eu trago de todos os métodos ali. E algo que é muito interessante é que toda a metodologia está baseada nessas duas questões: permanência dos fenômenos, constância das condições. E nós sabemos que as duas são falsas. O que dizer de toda essa datação dos bilhões de anos? Altamente questionável, no mínimo. E o último capítulo que eu trato do livro é a questão justamente relacionada com o catastrofismo. Para muitas pessoas, quando nós pensamos em termos de catástrofes, as pessoas falam, não, mas catástrofe é algo assim que nós não observamos. Não, nós observamos, e o planeta Terra tem algumas delas. Essa é uma das crateras, talvez uma das mais conhecidas no nosso planeta. Na década de 90, nós estudamos aquele pequeno cometa Schumacher-Levar, que quebrou em 23 fragmentos e todos eles caíram no planeta Júpiter. Inclusive, uma das pequenas marcas que ficou na atmosfera do planeta, aquela ali, daria para colocarmos aproximadamente 4 planetas Terra ali dentro. Só para ter uma ideia do tamanho da cicatriz da pancada, do impacto. Quando nós estudamos esses impactos, tem muitas coisas que são muito interessantes, porque nós encontramos isso não só aqui no planeta Terra, nós encontramos em Marte, por exemplo, um dos robozinhos que está em Marte está estudando essa cratera, a Vitória. A Lua está cheia de crateras, vocês estão habituados a ver isso. O planeta Terra tem muitas delas. Por exemplo, a Tenomer, que fica na Mauritânia, tem aproximadamente 1,9 km de diâmetro. A Lunar, que fica na Índia, tem aproximadamente 1,830 km. A Beringer, que foi aquela que eu mostrei logo no início, tem cerca de 1,2 km. Ou seja, nós temos uma grande quantidade disso, dessas crateras, aqui e fora. Quando nós pensamos em termos dessas crateras, algo que é fascinante é termos comparativos. Essa é uma cratera feita por uma bomba atômica. E essa é um pouquinho diferente. Foi um teste feito, uma bomba de 100 quilotons, a uma profundidade de aproximadamente 194 metros. Produziu uma cratera de 390 metros de diâmetro, 97 metros e meio de profundidade, e deslocou aproximadamente 200 milhões de toneladas de solo. Isso aí foi um teste feito na cratera Sedan, feita no NTS. É muito interessante o tamanho do buraco feito. Agora, isso aí são só 400 metros. Nós temos crateras no nosso planeta de aproximadamente 2 quilômetros de diâmetro. Se aquela lá da Yucatán for uma cratera, aquilo lá teria 150 quilômetros de diâmetro. E tem uma outra na África do Sul, que se for uma cratera também chegaria a ter 300 quilômetros de diâmetro. Dá para ter uma ideia? O tamanho de uma bomba de 100 quilotons, o que faria o equivalente em termos de quilotons liberados quando você tem um impacto feito por um corpo celeste que bate na gente. Ou seja, falar de catastrofismo é algo que a gente tem que fazer. Que o planeta Terra já passou por isso? Já. Agora, eu fico fascinado porque nós estudamos, tem várias áreas de catastrofismo, tem questão não só essa do que vem de fora, tem do que acontece aqui embaixo, a questão vulcânica.
alguns aspectos que alteram a vida no planeta, questão da liberação